Fala aí, galera, espero que vocês estejam bem. Vamos aqui fazer aquela lista de exercícios, a primeira que eu passei para vocês, que fala da distância entre dois pontos. Muitos de vocês me encaminharam, então vamos resolver ela aqui para vocês poderem corrigir e entender as dúvidas que vocês tiveram. Exercício número 1, calcular a distância entre os pontos A e B, sabendo que as coordenadas de A são 2, 5 e de B, menos 5, menos 2. Então vamos lá. Distância entre A e B ao quadrado, xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. Essa é a fórmula. Então a distância de AB ao quadrado é igual a x do ponto B, menos 5, menos x do ponto A, 2, ao quadrado, mais y do ponto B, menos 2, menos y do ponto A, 5, ao quadrado. Distância de A até B ao quadrado igual, devo 5, devo 2, devo 7, menos 7 ao quadrado, 49, mais menos 2, menos 5, menos 7, menos 7 ao quadrado também, 49. Distância de A até B, esse quadrado aqui, ó, eu já vou jogar para lá virando uma raiz. 49 mais 49 dá 98. Então, teremos aí a raiz quadrada de 98. Só um detalhe aqui que eu quero que vocês prestem atenção, né? É que em algumas provas até pode ter essa alternativa 98, mas normalmente em provas de matemática isso é simplificado, né? Então como é que eu tiro essa raiz? 98 não tem uma raiz quadrada exata. Então o que eu faço? 98 dividido por 2 dá 49, dividido por 7 dá 7, dividido por 7 dá 1. Veja que eu tenho um par de 7, ó, e o 2 que está sozinho. Como é que eu finalizo? Distância de A até B é igual a 7, o par de 7 gera um 7 para mim. Então, 7 raiz de 2, aí sim, essa é uma possível alternativa, né, da distância entre esses dois pontos, o A e o B. Tá bom? Vamos fazer o segundo exercício. Calcular o valor da coordenada x do ponto A, x e 2, sabendo que a distância entre A e B, sendo B 4, 8, é 10. Então, a formulinha vai ser a mesma, gente. Distância de A até B ao quadrado, xb menos xa ao quadrado, mais yb menos ya ao quadrado. Ele falou que a distância de AB ao quadrado, e ele estava falando para nós aqui que a distância é 10. Então aqui, ó, 10 ao quadrado. X do ponto B, 4. Menos x do ponto A, x ao quadrado. Mais y do ponto B, 8. Menos y do ponto A, 2 ao quadrado. 10 ao quadrado, 100. 4 menos x ao quadrado é um produto notável. Não sei se vocês lembram, mas puxa pela sétima série, tá? Pesquisa no YouTube, produtos notáveis, e você vai encontrar que é o quadrado de uma diferença. Como é que eu faço isso? É o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Isso é uma regra, tá? Isso tudo aqui, ó, é o desenvolvimento disso aqui, ó. Quadrado do primeiro, então 4 ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então 2 vezes 4 vezes x, mais o quadrado do segundo, que é x ao quadrado. 8 menos 2 dá 6, 6 ao quadrado, 36. Tudo bem? Então aqui nós temos, ó, vamos finalizar esses cálculos. 100 é igual a 4 ao quadrado, que é 16, menos 2 vezes 4, 8x,
mais x ao quadrado mais 36. Veja que eu tenho o x ao quadrado e o x, isso me lembra muito uma equação do segundo grau, né? Esse 100, ó, eu vou passar ele para cá também, vou deixar zerado aqui e vou tentar colocar isso aqui já em ordem. Então eu vou pegar aqui, ó, o x ao quadrado menos o 8x. O 36 eu posso já somar com esse 16, então vai dar 36 mais 10, 46, 46 mais 6, 52. O 100 positivo passo para cá, fica negativo, menos 100 igual a zero. Deixar aqui igual a zero aqui ou igual a zero aqui vai dar na mesma. Então, vamos organizar aqui. X ao quadrado menos 8x, 52 tira 100, vai ficar 48 negativo. Confere aí, me ajudem aí. Então, o que eu tenho aqui, ó? Uma equação do segundo grau. Vamos usar o verso aqui, x ao quadrado menos 8x menos 48. Então aqui, ó, x ao quadrado menos 8x menos 48 igual a zero. Como é que faz a equação do segundo grau mesmo? Lembra? Vamos fazer passo a passo. Ó. A é 1, B é quem acompanha x, no caso, menos 8, e o C é o menos 48. Formulinha do delta, quem lembra? Ó, B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então eu tenho B ao quadrado, então menos 8 ao quadrado vai ficar 64 positivo, né? Ó, menos 8 que eu vou levar ao quadrado. Número negativo ao quadrado fica positivo. Menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 48. Então, delta vai ser igual a 64, menos e menos vai dar mais. 4 vezes 48. 4. Vamos multiplicar por 4 é o mesmo que multiplicar por 2 e multiplicar por 2 de novo. Sabiam disso, né? Então, 48 mais 48 dá 96. 96 mais 96. Boa pergunta, né? Vamos fazer aqui. 48 vezes 4. 4 vezes 8, 32. 4 vezes 4, 16, 17, 18, 19. Ó. 192. 192 mais 64. 4 e 2, 6. 9 com 6 dá 15. Sobra 1. 1 e 1, 2. 256. Formulinha do x. X igual a menos b, mais ou menos, raiz de delta, sobre 2a. Então, x igual a menos b. Então, menos 8. 8. Mais ou menos a raiz quadrada de 256, dividido por 2 vezes o a, que é 1. Então, aqui eu vou ter x igual a 8, mais ou menos. Raiz quadrada de 256 é 16. 2 vezes 1, 2. Vamos dividir isso em x', seria 8 mais 16, dividido por 2. E x duas linhas, que seria 8 menos 16, dividido por 2. 8 mais 16 dá 24, que dividido por 2 vai dar 12. 8 menos 16 dá menos 8, que dividido por 2 dá menos 4. Então a pergunta lá é quem é o x, portanto eu posso falar que o x pode ser o 12 ou o menos 4. Tá legal? Pesquisem aí no YouTube, né? Produtos notáveis e a resolução da equação do segundo grau. Eu estou fazendo da forma completa, daria para fazer ela de forma mais simplificada, mais curtinha, né? Principalmente no vestibular, mas para que vocês relembrem, é melhor entender assim. Vamos voltar. Exercício número 3, esse aqui é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Deve ser isso, esse RGS aqui, Rio Grande do Sul. A distância entre os pontos A e B é 10. Calcule o valor de y. Esse é a mesma ideia desse aqui, ó. Tá? Então, ele me deu os pontos A, o ponto B, e me deu a distância que também é 10. Vamos ver se eu consigo fazer caber aqui. Vai ser difícil, né? Distância de A até B é igual ao quadrado, né? X do B menos x do A ao quadrado
mais o y de B menos o y de A ao quadrado. Certo? Ó, o lápis aqui está dando problema. Distância de A até B ao quadrado igual x do ponto B, 7, menos x do ponto A, menos 2. Então, menos com menos, mais 2 ao quadrado, mais y do ponto B. Opa, pera que eu troquei aqui, né? Tá vendo, gente? Ó, falta de atenção. X do ponto B não é 7. X do ponto B é 6. Eu já ouvi o grito de alguém aí. Ó, professor, ali é 6. Então, x de B, 6. Menos 2, tá certo. Y do ponto B, 7. Menos y do ponto A, y ao quadrado. Aqui eu já podia ter colocado 10, né? Aqui, ó, nessa distância aqui, ó. Distância de A até B é 10, então já vamos colocar o 10 aqui, por que não? 10 ao quadrado, tá certo? YB, XB menos XA, YB menos YA. 10 ao quadrado é 100, 6 mais 2, 8 ao quadrado dá 64, mais... Bom, ali vocês viram, no exemplo anterior, que eu fiz o produto notável, né? Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Aqui eu vou fazer de um outro jeito, né? De repente alguém gosta, né? Veja, aqui também é um produto notável. Eu poderia fazer do mesmo jeito. Mas vamos pensar assim. Esse número elevado ao quadrado, um número elevado ao quadrado é o quê? Ele vezes ele mesmo. Então aqui eu vou pegar 7 menos y vezes 7 menos y. Ele vezes ele mesmo. Vamos passar o 100 para cá? Vamos deixar 0. Ó. 0 igual a 64. Menos o 100, né? 64, 100 passei para cá. Mas aqui, ó, uma distributiva, ó. 7 vezes 7, 49. Menos 7 vezes y, 7y. Menos 7 vezes y, 7y. Menos com menos, ó, menos com menos, mais y vezes y ao quadrado. Lembra do produto notável, ó? Quadrado do primeiro, que é o 7 vezes 7, menos 2 vezes o primeiro e o segundo, ó, 2 vezes, ó, menos 7y, menos 7y, 2 vezes, ó, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, ó, y ao quadrado, tá certo? É a mesma coisa. Então, 0 igual, aqui vai dar menos 36, mais 49, menos 7 vai dar menos 14y, mais y ao quadrado. Tudo bem? Vamos efetuar as operações e colocar na ordem, ó. Y ao quadrado, menos 14y, e 49 tira 36 vai dar 13 positivo, né? 36 para chegar em 49, 13. Igual a 0, ó. Só inverter igual a 0 aqui e passei para o final. Então, ficou y ao quadrado, menos 14y mais 13 igual a 0. Vamos fazer o delta. Delta, a formulinha do delta, b ao quadrado, menos 4ac. Então, 14 ao quadrado. 14 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 13. 14 ao quadrado é 196. 14 vezes 14. 4 vezes 1 vezes 13 vai dar 26, 52. Certo? Aí nós temos 196 menos 52, 6 tira 2 dá 4, 19 tira 5 dá 14. Então, 144. Vamos para cá? Y, agora a nossa fórmula não é mais x não, hein? É y, tá? Mas é a mesma coisa. Y é igual menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, y vai ser igual a menos b menos 14 dá 14. Mais ou menos a raiz de 144 sobre 2 vezes o a, que é 1, certo? Então, nós temos y igual a 14 mais ou menos raiz quadrada de 144, que é 12, e 2 vezes 1, que é 2. Então, daqui nós tiramos o y1,
14 mais 12 dividido por 2. 14 mais 2, 12, dá 26. Que dividido por 2 vai dar 13. Vamos fazer o y2 aqui? y2, 14 menos 12 sobre 2. 14 menos 12 dá 2, que dividido por 2 dá 1. Portanto, nós podemos falar que o y pode ser 1 ou 13. Tudo bem? Se não entenderam, volta um pouquinho a fórmula aí, volta um pouquinho a explicação e acompanha com calma, pausando aí, tentando resolver. Beleza? Vamos fazer o exercício número 4 agora. O exercício número 4 só tem tamanho, viu? Ele fala assim, ó, o triângulo ABC possui coordenadas A, B e C. Coordenadas de A, de B e de C. Qual é o perímetro desse triângulo? Primeiro, o que é perímetro? Perímetro é o quê? É a soma dos lados. Tudo bem? Então, um triângulo, ele tem, obviamente, 3 lados. É a medida deste lado, mais a medida desse, mais a medida desse. Como é que eu calculo a medida desse lado? Eu calculo a distância entre esse ponto e esse. Esse lado, a distância aqui entre esses dois, e esse lado, as distâncias entre dois. Então, na verdade, o que eu tenho que fazer? Eu preciso calcular a distância entre o ponto A e B, o ponto A e C e o ponto B e C. Vamos fazer a formulinha direto? Ó, distância entre A e B ao quadrado é o x do ponto B menos o x do ponto A ao quadrado, mais o y do ponto B menos o y do ponto A. Então, a distância de A até B ao quadrado é igual a menos 6 ao quadrado, 36, menos 6 menos 2 ao quadrado, aqui dá menos 8 ao quadrado, vai dar 64. Distância de A até B vai ser a raiz quadrada de 100, que é a soma de 36 mais 64 é 100. E a distância entre A e C vai ser 10. Beleza. A e B, né? Desculpa. Vamos fazer a distância entre A e C. Ó. Distância entre A e C ao quadrado vai ser o x do ponto C, que é 4, menos o x do ponto A, que é 2, ao quadrado, mais y do ponto C, que é menos 12, menos o y do ponto A, que é 2, ao quadrado. Então, nós temos aqui distância de A até C ao quadrado é igual a 4 menos 2 é 2, 2 ao quadrado, 4, mais menos 12 menos 2 dá menos 14, menos 14 ao quadrado dá 196. 14 ao quadrado, 196. Distância de A até C vai ser a raiz quadrada de 4 mais 196, dá 200. E qual que é a raiz quadrada de 200? Ó, uma dica que eu dou para vocês aqui também. Eu posso decompor, né, que nem nós fizemos aquele anterior aqui, ó. Eu posso decompor 200 por 2, 100, 100 por 2, 50, posso fazer isso. Ou, né, para vocês que já são do terceiro ano, pensar no seguinte. Qual o número mais próximo de 200, que tem raiz quadrada exata aí e termina com 00? É o 100, né? Então, aqui 200 é o que, na verdade? 2 vezes 100. Concordam comigo? E qual que é a raiz quadrada de 100? É 10. Então, a raiz quadrada de 100 é 10 e o 2 continua na raiz, porque ele não tem raiz. Então, a distância de A até C é 10 raiz de 2. Então, já fizemos A até B, A até C. Vamos fazer a distância agora de B até C. X do ponto B, que é menos 4, menos x do ponto C, que é 4, ao quadrado, mais... Vamos colocar na ordem, né? Senão vocês vão se enrolar aí também. Eu estou fazendo pela minha prática, mas eu tenho que entender que vocês têm que estar atento. A distância de B até C, certo? Então, x do ponto C, 4, menos x do ponto A,
Ó, x do ponto B, desculpa. Menos 4 fica mais 4. Que vai dar na mesma, né? Y do ponto C, menos 12. Menos y do ponto B, ó, menos 4. Menos 6, desculpa. Menos 6. Menos com menos 6 fica mais 6 ao quadrado, certo? Então ficou 4 menos 4, menos 4 ficou 4 mais 4. E menos 12 menos 6 ficou menos 12 mais 6. Distância de B até C ao quadrado vai ser 4 mais 4, 8 ao quadrado, 64. Mais menos 12 mais 6 fica menos 6. Menos 6 ao quadrado é 36. Distância de B até C vai ser a raiz quadrada de 100, que também vai ser 10. Qual é a nossa conclusão? Perímetro, vamos chamar de P, é essa distância que é 10, mais essa distância que é 10 raiz de 2, mais essa distância que é 10. Perímetro vai ser, ó, esse 10 e esse 10 eu posso somar, dá 20. Só que esse eu não posso porque ele tem raiz. Então 20 mais 10 raiz de 2. Aí morri aqui. Então a distância, perímetro desse triângulo, então a resposta, perímetro é 20 mais 10 raiz de 2. Fim da história. Tudo bem? Se não entenderam aí, voltem à explicação, assistam com mais calma, né? E tentem fazer sozinho depois. E vamos no último aqui, ó. É um da PUC. Veja que vocês são alunos de vestibular, né? Todo exercício de vestibular, ele tende a ter alguns detalhes que você tem que ter atenção. Nem sempre, por ser de vestibular, é um exercício mais confuso, né? Esse aqui da PUC diz assim, ó, os pontos A, menos 1 e 0, B, 1 e 0, C, X e Y são vértices de um triângulo equilátero. O que é um triângulo equilátero? Ele tem os três lados iguais, tudo bem? Então, se a gente pensar assim, ó, triângulo ABC. Se os três lados são iguais, a distância aqui de A a C, a distância de A e B, a distância de B e C, são distâncias iguais, tá certo? O que ele está perguntando? A distância entre A e C. Bom, a distância entre A e C é a mesma distância de AB. Então, olha o que eu vou fazer. Distância de A até B ao quadrado, x do B menos x do A, vamos lembrar a fórmula, né? Mais y de B menos y de A ao quadrado. Distância de A até B, eu não sei. Mas eu sei que o x do B é 0. O x do A é 1 negativo, então menos 1 fica mais 1. Desculpa aí, já estou fazendo besteira já. Ó, o x do ponto B é 1, né? Tá vendo? Não presta atenção para você ver. Então, x de B, 1, menos x de A, menos 1, 1 ao quadrado. Y de B, 0, menos y de A, 0 ao quadrado. Distância de A até B ao quadrado vai ser 1 mais 1, 2, e 2 ao quadrado, 4. 0 menos 0 é 0, 0 ao quadrado, 0. 4 mais 0, 4. Distância de A até B vai ser a raiz quadrada de 4. Distância de A até B é igual a 2. Ora, se a distância de A até B é igual à distância de A até C, porque os triângulos são equiláteros, eu concluo que a distância de A até C é 2 também. Olha que maravilha! E o exercício está finalizado. Espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, voltem aí no vídeo e assistam com mais calma e tentem fazer, tá bom? Beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.